A passagem de hoje é 2 Samuel 11, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, e Israel, e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Amém. Esta é a palavra de Deus. Lemos juntos uma longa passagem hoje. O conteúdo desta passagem que lemos hoje é algo que você provavelmente entende bem, pois já deve ter lido, e é de fácil compreensão. No entanto, a passagem de hoje nos mostra o ponto de inflexão onde a vida de um homem começa a desmoronar. A partir do capítulo 11 de 2 Samuel, a vida começa a declinar, e, considerando a história anterior, pode-se dizer que foi, de fato, um colapso repentino. Até então, a vida de Davi, a vida dessa pessoa, foi uma trajetória ascendente, desenhando uma curva sempre para cima. Mesmo os dias em que ele estava fugindo de Saul, foram, na verdade, os dias em que Davi estava em ascensão. A vida de Davi foi uma curva que continuou a subir. Mesmo depois de se tornar rei, isso continuou. Podemos ver pelas histórias anteriores que ele continuou vencendo. Ele era um homem que quase nunca havia perdido uma batalha. Mas o texto de hoje é exatamente o ponto onde essa tendência muda. O homem que sempre vencia começa a cair a partir daqui. Pode-se dizer que este é o início da história da derrota de Davi, que sempre vencia. Acho que nossa vida também é assim. Costumamos ver a queda repentina de pessoas que são consideradas bem-sucedidas. Isso acontece apenas com pessoas famosas? Não é assim. Nós também nos orgulhamos das coisas desta vida. Sou muito bom, sou esse tipo de pessoa. Mas muitas vezes percebemos que o colapso também ocorre num instante. Talvez você já tenha tido essa experiência. Podemos falar das coisas boas, podemos nos orgulhar, mas não devemos nos gabar e não devemos ser arrogantes. Qualquer um pode experimentar a ruína. O Davi que aparece na Bíblia é uma figura muito importante para Israel, especialmente para os judeus. Mas a história de hoje mostra que, por mais grandiosa, excelente e importante que seja a pessoa,
Nem mesmo o Davi da Bíblia é exceção. A passagem começa assim. No versículo 1, no tempo em que os reis saem para a guerra, mostra que é tempo de guerra. E, na verdade, mostra que é o momento em que o próprio rei deve sair. No antigo Oriente Próximo, conduzir a guerra era um dos deveres do rei. Até então, Davi havia cumprido fielmente esse papel. Ele lutou na linha de frente, liderou a batalha e conquistou a vitória. Mas na passagem de hoje é diferente. Davi não vai para o campo de batalha. Ele delega tudo a Joabe, o comandante do exército, e permanece em Jerusalém. Este é o começo de tudo. O colapso de Davi não se deve a um grande acontecimento, mas sim ao estado de ter deixado o lugar onde deveria estar. Aparentemente nada aconteceu. Ele está no palácio e ainda é o rei. Parece não haver problema, mas o estado de se desviar do lugar que Deus lhe confiou já é, em si mesmo, o início da ruptura. A próxima cena continua no versículo 2. Quando ele se levanta à tarde, passeia pelo terraço do palácio e vê uma mulher. Essa mulher é Batseba, que conhecemos bem. Batseba também é a mãe de Salomão. Mas observem no versículo 3. Davi sabia que aquela mulher era casada. E surge outra informação importante. No versículo 4, diz que a mulher se purificou de sua imundícia, ou seja, depois de ter se tornado pura. Isso significa que foi logo após o término do período menstrual. Portanto, era um momento de alta probabilidade de gravidez, correspondendo ao período de ovulação ou próximo a ele. Isso mostra que era um momento em que a gravidez era muito provável. E tudo isso mostra que não foi um mero acaso. Davi não estava no lugar onde deveria estar, e olhou para uma mulher tomando banho. A partir daí, vemos que o pecado continua a se expandir. Este evento não é de forma alguma um acidente. Ele mostra que foi uma escolha feita em uma situação onde até mesmo o resultado era previsível. Então, como resultado, Davi comete o pecado de adultério. Antes mesmo do adultério, olhar para aquela mulher tomando banho daquela forma já era errado. A partir daí, o pecado continua a se expandir. E finalmente ele comete o adultério. E o adultério mencionado na Bíblia é um pecado que equivale à pena de morte. Mas não para por aqui. O pecado não para. No versículo 5, chega a notícia da gravidez e agora o pecado começa a ser revelado. Torna-se uma situação que não pode ser escondida. Então Davi chama Urias às pressas no versículo 6. Ele chama de volta o servo leal que lutava bravamente no campo de batalha. Ele diz abruptamente a alguém que cumpria zelosamente seu dever na frente de batalha, para voltar para casa e descansar. Para uma pessoa estratégica e excelente em conduzir guerras como Davi, essa atitude é totalmente incompreensível. Vemos que para encobrir seus pecados, ele faz uma escolha tão absurda. A intenção é muito clara: fazer de Urias o pai da criança. Mas aqui acontece o inesperado. No versículo 9, Urias não entra em casa. Ele dorme na porta do palácio. Por que ele faz isso? Porque está em guerra. Como pode descansar confortavelmente enquanto seus companheiros estão no campo de batalha? Esta cena mostra um contraste nítido entre as duas figuras que aparecem no texto: Davi e Urias. O rei foge da guerra e fica no palácio, e o soldado, pensando na guerra, nem sequer entra em casa. O rei segue seus desejos e o soldado pensa primeiro na comunidade. É uma cena em que Davi parece muito patético e vergonhoso. Por mais excelente e famoso que Davi fosse, pelo menos na passagem de hoje, ele apresenta uma imagem muito vergonhosa e patética. Mas Davi não desiste. No versículo 13, ele embriaga Urias e, ainda assim, falha. Aqui, vemos uma coisa claramente: o pecado não termina de uma vez. Quanto mais tentamos encobrir, mais profundo ele se torna. Quanto mais tentamos racionalizar, mais desordenado ele fica. No começo era apenas um desejo, mas agora se somam mentiras, erros e manipulações. Na história de Davi, vejo como o pecado se espalha. A passagem de hoje nos faz uma pergunta muito fundamental:
Onde estou de pé agora? É o lugar que Deus me confiou? Ou um lugar confortável que eu mesmo escolhi? Davi começou a desmoronar quando tinha muito. Ele já era rei. Já era um homem vitorioso. Mas essa estabilidade o fez viver centrado em si mesmo, não em Deus. Pelo contrário, Urias não tem nada. Ele era um soldado no campo de batalha. Mas sua escolha é honesta diante de Deus. Pensamos que a ruína de uma pessoa ocorre num instante, e muitas vezes parece ser assim. Mas, na verdade, esse momento não surge de repente. Espero que nos lembremos de que começa a partir do momento em que abandonamos o nosso lugar. Amados, o ponto em que devemos examinar nossa fé não é um grande fracasso, mas confirmar a cada momento se estamos ou não no lugar onde deveríamos estar. Manter esse lugar na família, no local de trabalho, nos negócios, na igreja, lugares que Deus confiou a nós, é o fundamento mais básico da fé. Espero que vocês possam se colocar diante de Deus novamente nesta madrugada. Que haja a graça de retornar antes do colapso, não depois que ele acontecer. A pessoa que mantém seu lugar, a pessoa que não ignora a responsabilidade que Deus lhe confiou, essa pessoa permanecerá até o fim. Abençoo em nome do Senhor para que vivam o dia de hoje, não com uma vida arruinada por terem abandonado seu lugar, mas permanecendo firmes até o fim,